Algumas pessoas indagaram para mim ali na sua experiência, quando aqui no grupo foi falado sobre 1000 Ave-Marias, né? Quem aqui presente na capela já teve a experiência de participar ou de coordenar ou de rezar as 1000 Ave-Marias? Acredito que muitas pessoas aqui do movimento, né, já tiveram essa experiência. Por isso a ênfase do livro da Missão Salvai Almas. Então as pessoas me perguntaram, né? Eu rezo aqui na minha paróquia, eu sempre faço questão de participar, sempre faço questão de incentivar a oração das 1000 Ave-Marias. Então eu vou ler um pequeno trechinho desse livro da Missão Salvai Almas que fala sobre essa experiência que o Cláudio teve ali. Um pequeno trecho. O que acontece quando se rezam as 1000 Ave-Marias? Numa segunda-feira de dezembro de 1997, eu estava rezando junto com mais 14 pessoas, as 1000 Ave-Marias, quando a capela se inundou de luz. Nem eram mais necessárias as luzes elétricas, tudo ficou iluminado por luzes indescritíveis que chegavam a ofuscar a minha vista. Eram almas aos milhares, andando, correndo, quietas, de várias cores, fulgurantes, ofuscantes. Cada uma era uma luz que se entrelaçava na outra, formando uma só massa. Contudo, distinguia-se que eram almas separadas. Uma imensidão de pessoas desconhecidas e algumas até conhecidas. Mas a maioria eram anjos. Eu nunca mais irei esquecer tal espetáculo. Fiquei contemplando completamente inebriado, embriagado. Era fantástico demais. Tudo era projetado no meu raio de visão, como se fosse ao vivo e a cores. Aquela verdadeira multidão acompanhava em silêncio, palavra por palavra, as nossas orações com tanta piedade, com tal concentração, que jamais irei ver alguém rezando assim para poder comparar. As almas também rezam? Perguntei. Observação, a pergunta era feita em pensamento. A resposta: rezam, e rezam também por vocês todos, militantes. Precisamos de vossa ajuda e também vos ajudamos. No entanto, não podemos rezar por nós mesmos. Assim, ficamos felizes quando rezam por nós. E procuramos correr para qualquer lugar da terra onde haja alguém rezando. Quem sabe, num destes momentos, não chegará a hora da nossa libertação. Fiquei pasmo. Era como se jogasse balas para as crianças. Todas corriam para apanhá-las. As nossas orações eram estas guloseimas que todos queriam provar. Um espetáculo sem palavras. De repente, Hilda quebra nossa concentração, dando um tapa no pernilongo. Então, tudo nos voltou ao normal na capela. Aí alguém perguntou as horas. Respondi mal-humorado: são 22 horas. Senti, porém, um calafrio, olhei, era o Newton. Estava ainda todo sujo, cheio de trapos, mal cheiroso e arrastando as sandálias. Ia se juntando às outras almas. Fiquei contente, porque afinal ele não estava mais envolto por aquela massa fedorenta. Aquela casca não existia mais, mas ainda estava maltrapilho e mal cheiroso. Pediu-me que rezasse por Hilda. Veja, ele pedia por ela, mas não por si.
Por quê? Teria sido Newton quem me perguntara as horas? Se você quer saber um pouco mais sobre essa história, se aprofundar mais um pouco, o livro Salvai Almas. Abaixo deste vídeo há o contato do Wilson, onde você tem as maiores informações aí de como conseguir este livro da nossa missão. Convido o Cláudio Eckert agora para falar um pouquinho aí sobre os grupos. Amém? E o Gilson agora colocando parte do livro, algumas coisinhas sobre o livro, sobre o primeiro livro, sobre a nossa história, no começo, né? Tantas coisas, tanta coisa bonita aconteceram, tanta dificuldade também, tantas coisas. E a gente relatava também naquele livrinho, o primeiro livro, ali o cartaz, né? E são de fato, naquela época o céu estava passando para mim o que era o purgatório, né? Estava passando para mim o tratado, mais ou menos, sobre o purgatório. Eu não conhecia o purgatório, não sabia o que era. Então, cada dia, cada pedrinha, cada coisinha, era uma história. Essa história que o Gilson leu é uma das pedrinhas, uma dessas pedrinhas que está contando como é que aconteceu. E eu também falo de experiências também que a gente teve no começo, né? E eu tenho dito para muitas pessoas que, se você diz que é Salvai Almas e não leu o primeiro livro ainda, então você ainda não conhece o Salvai Almas direito. É preciso ler o livro, prestar atenção para você entender direitinho o que é essa ponte da salvação, o que é essa engenharia de salvação que Deus colocou para a gente. Cada pedrinha, cada passo, cada palavra, cada frase é uma história, é uma escola que a gente vai então trilhando e chegando. Esse então era o começo da nossa história. Foi aí que tudo começou. E a maioria das pessoas que hoje caminham com o Salvai Almas são aquelas pessoas que primeiro leram o livro. Alguém passou o livro, encontraram o livro, leram e passaram a ser Salvai Almas, porque se encontraram ali. Ali tem todas as respostas. Hoje nós estávamos conversando ainda há pouco com o diácono Pavan, né? Lá, né? Ele está dizendo, a gente é muito confundido com espiritismo, né? E não tem nada a ver com o espiritismo. Podemos conversar com as almas, podemos conversar porque elas estão a caminho da santidade, são almas que estão indo para o céu, são pessoas que estão indo para o céu, e essa faz parte da igreja padecente. Não é espiritismo, é um contato, é uma oração, uma conversa que nós podemos ter. Mas ainda quando elas estão no céu, né? E daí elas já são santas. Quem não conversa com Santo Antônio, com São José, com Santa Filomena, são santos. Estão no céu, é santo. Podemos conversar com qualquer uma dessas que estão no céu e podemos rezar por essas que estão no purgatório e elas rezam por nós. Bom, todo o tratado, toda a história do purgatório, tudo aquilo que nós passamos para ter conhecimento do purgatório, está relatado nesse livrinho, nesse primeiro livro. Depois tem o livro 2, tem o livro 3, o livro 4 com 2 volumes, mais ou menos no mesmo caminho ali, né? Mas a história do purgatório mesmo está no primeiro livrinho. Eu aconselho vocês lerem. Nós não estamos querendo fazer propaganda do livro, que eu acho que nem tem aqui no momento para vender. Deve ter, né? Alguns aí. Mas é importante ler o livro. Isso que eu falei agora. O Gilson leu um pouquinho daquilo, a gente já se emocionou. E a gente já sabia. Eu já passei por essa história. Mas eu leio de novo, releio, me emociono e sempre aprendo mais.